Olha, nós de novo aqui para mais um estudo do livro de Provérbios, o livro da sabedoria. Eu quero te agradecer por mais um dia, por você ter assistido às lives anteriores, ou ao vivo ou gravado. E que jornada maravilhosa. Comenta aí, tá gostando? Pelo amor de Deus, interage aí para eu entender que eu não estou falando em vão. Eu quero ver resultados na sua vida. A minha vida, eu já obtenho os resultados que eu preciso. Eu decidi transbordar com você todo o meu aprendizado, o meu conhecimento, o que mudou a minha vida. A sabedoria que vem dos céus transformou a minha vida. E nós hoje iremos começar aqui com o capítulo 5. E, como sempre, eu vou dizer basicamente do que trata o capítulo 5 e a gente vai desenvolvendo. Aqui vai falar sobre sedução, sobre desejos desgovernados, prazeres sem aliança, consequências ocultas, a perda da honra, da paz e do destino, sobre a fidelidade, a pureza de caminho e a disciplina interior. O interessante é que, como fala muito sobre adultério aqui, imoralidade, a força desse capítulo não só está em falar sobre o adultério. A profundidade aqui está em mostrar que nem tudo que que nem tudo que atrai conduz à vida. E também, das vezes que falar aqui sobre adultério, sobre imoralidade sexual, você vai entender também de outra forma, não somente de forma literal, mas o pecado, por exemplo, outros pecados vêm para nós de forma imoral, de forma sedutora, e também isso é um adultério. Adultério é nós desviarmos o caminho da qual nós fomos criados para seguir. O tema central de Provérbios 5 é que a sedução, ela pode parecer doce no caminho, mas no fim ela cobra muito caro. E a tese do episódio de hoje é que muita gente não está sendo destruída por aquilo que ela odeia, mas por aquilo que ela deseja sem ter discernimento. Eu vou repetir porque é muito poderoso essa tese. Muita gente que não é você, eu espero que não seja você, porque se você está aqui é porque você está buscando sabedoria. E se for você, você vai aprender hoje como você vai agir, tá? As pessoas estão sendo destruídas não pelo que ela odeia, mas por aquilo que ela tem desejado, aceitado, sem o discernimento, tá? Esse capítulo é muito forte, porque ele permite aqui a gente ampliar o nosso sentido para além do sexual. Então, vamos verificar isso em conjunto, tá? Hoje aqui, né, como eu já disse, vamos entrar num tema profundo, muito profundo, porque aqui nós verificaremos as maiores tragédias da vida, certo? Que é nós entrarmos por um caminho, e o caminho da sedução. É uma das maiores tragédias. E muita gente não cai por falta de inteligência, cai por falta de vigilância mesmo. Primeiro vigiai, depois orai. Vigia primeiro. Então, a falta de vigilância é o que tem feito muitas pessoas caírem. Cai porque confunde o desejo com direção, atração com verdade, prazer momentâneo com vida. E aqui em Provérbios 5 é um alerta poderoso para tudo aquilo que parece doce no começo, mas que vai deixar uma amargura e uma ferida tão profunda, difícil de ser tratada, e muitas vezes até uma ruína no fim. Então, já te peço, compartilhe essa live e essa transmissão para outras pessoas que precisam ouvir isso hoje, sobretudo quem você ama, quem você gosta. Já era para você estar trazendo pessoas para estar assistindo aqui junto com você, compartilhando aí, tá bom? Se inscreve no canal se não está inscrito, deixa um like. E vamos mais uma jornada, fazer parte dessa jornada, mais um estudo que vai confrontar, certo? Mas é necessário. Já te peço para apertar o cinto, tá bom? Não sou eu que vou te apertar, mas é o que está escrito. Mas um dia me apertou. Me apertou e me colocou no eixo. Estou 100%? Não. A perfeição vem todos os dias. Logo, não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós temos que buscar a perfeição todos os dias, tá bom? Vamos começar mais uma vez a leitura por blocos. Eu vou ler os versículos, depois eu trago os núcleos centrais do texto e a gente discorre comentando, tá bom? Olha o título, o que nos está dizendo. Conselhos contra a imoralidade. Já está dizendo tudo. Filho meu, presta atenção às minhas palavras,
De sabedoria, inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. Assim você manterás o bom senso, e os teus lábios guardarão o conhecimento. Porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite. Contudo, no final é amarga como o fel, afiada como a espada de dois gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilha tortuosa e não consegue enxergar o caminho da vida. Quais são os núcleos aqui, tá? É uma atenção à sabedoria, que já o título já fala muito bem claro, o alerta, chama a atenção, para nós conservarmos a prudência. Sobre os lábios doces como mel, que a gente tem que observar quais são os lábios doces como mel. Não é só de mulher não, viu? Pode ser uma proposta no trabalho, uma proposta de um amigo. Tudo isso, essas propostas são mais suaves que o azeite, tá? No fim, é amargo como o absinto, como o fel, algo muito ruim, muito amargo. Qual a consequência? O caminho de morte. O capítulo aqui já começa nos mostrando algo muito sério. Que existem coisas que parecem que são doces até no início, chegam suaves, bonitas, envolventes, mas o fim delas é a amargura. Isso é muito atual, muito, muito, muito atual. Porque no mundo de hoje o erro ele vem parecendo que é verdade. As pessoas querem fazer a gente entender e acreditar que o erro é certo e que a mentira é verdade. Mas raramente isso vai se apresentar como destruição no final. Vai vir mesmo disfarçando o chifre e o rabo. Consegue entender? E vai se apresentar como prazer, como um alívio, como emoção, como uma possibilidade, como uma experiência ou como uma vantagem. Tá bom? Então, o problema de muitas pessoas não é saber que existe o mal. Porque todo mundo, no fundo, sabe que existe o bem e o mal. Há uma dualidade, tanto do mundo espiritual quanto do homem. Há uma dualidade do homem e do espiritual. E está ligado um com o outro. Né? Para a psicologia, por exemplo, a parte iluminada do homem, a parte sombra, espiritual, o céu, o inferno, Deus e o capeta, você entende? Então, temos que não só entender isso. Nós temos que perceber no início, quando essa parte sombra, essa parte ruim chega. E temos sempre sinais quando o mal ele vem se achegando. Então, muitas vezes, as pessoas preferem bailar com o mal, dançar com o mal, em valsas, em músicas sedutoras. No final, não consegue. Até que se afaste, está impregnado essas pessoas com essa maldade. Agora, comenta aqui o que é que você já percebeu que no início parecia bom, mas que revelou destruição depois? Se for algo muito profundo, não precisa comentar não, tá? Mas reflete o que é que parecia um dia bom para você e que no final revelou destruição. Mas se você verificar alguma coisa que não é sobre você e que no mundo está assim, o que parece bom e no final destruição, comenta, porque outras pessoas vão ver aí, vão cair a ficha junto contigo, tá bom? Vamos passar para o bloco 2, que é do versículo 7 ao 14. Diz assim: Agora, portanto, filho meu, dá-me ouvidos e não te desvie a palavra da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não entregue aos outros a tua honra, tampouco tua própria vida a algum homem cruel e violento, forte, para que os teus bens não se fartem os estranhos, e outros se enriqueçam a custas do teu trabalho. E venhas a te queixar e gemer no final da vida, quando teu corpo perdeu o esplendor e o vigor abandonar a tua carne. Então murmurarás: como me rebelei à disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não quis ouvir os meus mestres, nem dei atenção aos que me ensinavam. Cheguei muito próximo da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Aqui vemos núcleos, né? Núcleos, na verdade. Que nós devemos nos afastar do mal, nós não devemos nem sequer chegar perto da porta, para que nós não possamos dar honra aos outros, não perder os nossos anos, para que os estranhos não usurpem, não usufruam do nosso esforço, do que nós construímos, para que nós não gemamos no final da vida,
porque odiamos a correção e porque desprezamos a repreensão. Aqui o texto fica muito claro, porque mostra que certas seduções na vida não rouba apenas um momento. Eles vão roubar a honra, a energia, a paz, os recursos, o tempo e o mais importante, o destino. Você vai destruir o seu legado. Eu não consigo entender como alguém vive sem um propósito de deixar um legado. A verdade, para mim, isso aí é uma coisa absoluta. E o mais importante aqui, eu quero que você observe, é que o texto diz para a gente nem chegar perto. Isso é profundo demais. Já está alertando. Se você entender de forma literal, a mulher sedutora, adúltera, está dizendo, não passa nem perto. Nem perto. Já deu um detalhe. Já deu um comando, né? Poderoso, literal. Mas se você for ver de forma em outros sentidos, né? Imaginando, exemplificando. Ah, mas é uma proposta para um ganho muito rápido. Mas para isso eu tenho que enganar alguém. Tá, olha como são. Mas o cara não me disse que eu precisava enganar, mas eu senti. Como é que para eu fazer, eu tenho que falar de uma coisa que eu não acredito? Por exemplo, eu tenho que enganar porque não é a minha verdade. Eu nem vou lá. É passar longe de verdade. Porque na vida tem coisas que foram feitas para que você nem administre de perto. Você tem que evitar a distância mesmo. Então é como o capítulo anterior, que eu deixei claro ontem. Se você já está praticando alguma coisa, administrando algo que você não deveria ter administrado, abandona o quanto antes. Tá bom? Há portas que você não precisa testar para saber que você não deve entrar. Lembra do bedelho do gato? Mantenha esse bedelho aí, pede em oração. Deus me coloca o bedelho do gato. Isso é um ato profético. Você está pedindo, entre outras palavras, o escape. O bedelho nada mais é do que o escape. E o escape você pode até desejar abrir a porta. Você pode desejar, tá bom? Porque o coração do homem é enganoso. E é influenciado também, infelizmente, pelo mal a todo momento. Então, quando você tem esse bedelho, você tem esse escape, você nem sequer passa pelaquela porta. A sedução, ela só quer um momento seu. Sabe por que ela quer um momento seu? Para acessar e destruir o seu futuro. Tem coisas que você não deve nem sequer aproximar, porque no final já sabe que o preço vai ser alto demais. Vamos avançar, já estamos aqui 13 minutos de live. Quero agradecer a sua atenção, está ouvindo atentamente. Eu sei que você está com caneta e papel, vai anotando, vai lendo comigo também em conjunto. Isso é muito importante, não te impede de você ler também depois que você acabar, tá bom? E já compartilha com quem precisa estar ouvindo isso agora. Se está gostando, deixa um joinha, um like. Se não está inscrito no canal, se inscreve e comenta aí de onde você está falando, tá bom? Vamos para o versículo 15 até o 20, que diz assim: portanto, peraí, é isso mesmo. Do 15 ao 20. Portanto, bebe a água da tua própria fonte, sacia a tua sede com a água que brotam do teu próprio poço. Por que deixar que os teus ribeiros transbordem pelas ruas e tuas fontes pelas praças? Que tais mananciais sejam exclusivamente teus, jamais divididos com quem quer que seja. Bendita seja a tua fonte. Alegra-te sobremaneira com a tua esposa. Sê feliz com a moça com quem você casou. Gazela graciosa, corça graciosa, que os seus seios sempre te fartem de prazer, e o seu amor te extasie de carinhos todos os dias da tua vida. Por qual razão, filho meu, andarias descontrolados atrás de uma mulher imoral? Por que acariciar outros seios que não da tua esposa? Aqui é muito claro, tá? Tanto no sentido literal quanto no sentido figurado. Aqui está falando para nós bebermos da nossa própria cisterna, nossa própria fonte, do que nós cultivamos, dos nossos relacionamentos, não só relacionamento amoroso, mas parcerias comerciais, da família, dos amigos, mas sobretudo aqui vamos para o literal, sobre mulher.
Então, você que é casado, você que tem um relacionamento, o mal pode até tentar seduzir. Mas lembra que a tua fonte é a fonte que Deus te deu. E essa fonte, você tem que se agraciar com essa fonte. Beber tão somente, não permitir, né, que a tua fonte seja escorrida pelas praças e pelas ruas, porque haverá imundícia, haverá sujeira, poluição, contaminação. Então aqui fala da alegria também da mulher da nossa mocidade, a mulher que suportou a gente desde o início, né? E é muito importante honrá-la sempre, porque no final, se não honrarmos, é o que está escrito, né, que nós chegaremos a uma ruína na velhice e choraremos por não ter ouvido os conselhos e já o leite derramado não tem o que se fazer. Isso é uma satisfação legítima, sermos agraciados e satisfazermos pela mulher da nossa juventude. Isso fala sobre fidelidade e alerta para não nos embriagarmos com as mulheres estranhas. Aqui o texto apresenta um tom e, ao mesmo tempo, um contraponto. Em vez da sedução destrutiva, ele mostra a beleza da fidelidade, da aliança, da fonte legítima, da satisfação limpa. Ele não veio ameaçando, porque no início ameaçou. Ó, vai acontecer isso, aqui disse, olha, eu te ameacei, tá? Mas veja como é melhor, é virtuoso por esse caminho. Isso é muito forte, porque o livro de Provérbios, você vai perceber, não é só um livro de proibição. E eu queria que fosse só proibição mesmo. Porque ouvir de alguém o que é proibido, eu posso estar sujeito à concupiscência da carne dessa pessoa. Mas se tudo aqui fosse proibição, também estaria satisfeito. Porque eu iria beber justamente daqui. O que é que eu não devo fazer? Entende? A ciência criminal, por exemplo, nos diz o que nós não devemos fazer. Mas se fizermos, teremos uma combinação legal. E aí vai estar lá uma penalidade, uma sanção imposta pelo que você praticou. Entende? Então, nós precisamos entender que Provérbios revela a ordem para que venha o progresso, revela a beleza para que não venha a feiura, a tristeza, a amargura, e também revela sobre integridade. E mostra para a gente que existe uma alegria que é protegida, existe um prazer alinhado, existe satisfação que não cobra a sua paz depois. É melhor ter paz do que ter razão com seus sentimentos. A fidelidade aqui não aparece como uma prisão, ela aparece como uma proteção de fonte, é protegendo a tua cisterna, a tua fonte. Porque uma coisa eu aprendi, nem todo prazer liberta. Alguns servem apenas para escravizar com a falsa aparência. Falsa não. É isso mesmo, com a falsa aparência de liberdade. Eu tô pensando outras coisas aqui, só que tem coisas que eu não vou falar aqui, tá bom? Porque eu quero ter uma proposta mais intelectual. Mas se você quiser saber um pouco mais, fala comigo que a gente conversa no profundo e eu te conto outras coisas, tá bom? Final desse bloco é que a fonte certa preserva. A sedução errada vai te esvaziar. Para finalizar, o bloco 4, versículo 21 ao 23, que diz assim: Os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. Quanto aos perversos, são as suas próprias iniquidades que o amarram e o fazem prisioneiro das cordas do seu pecado. Com toda a certeza, ele morrerá por falta de controle, andará inseguro e cambaleante por conta da sua insensatez. Então Deus, ele observa as suas veredas. Os caminhos dos homens estão diante dos olhos do Senhor. São olhos como chama, está em todo lugar. Faz o mal, está sendo observado. Faz o bem, está sendo observado. Ainda que você faça no recôndito de sua casa, o mal que você faz está sendo observado. E o ímpio, eles são pegos e presos pelas próprias cordas, por falta de disciplina, por extravio, pela loucura do próprio pensamento. E o fechamento desse capítulo aqui é muito sério, porque mostra que a sedução não é só algo externo. Ele vai se transformar em correntes, em cordas internas. Ou seja, as suas escolhas repetidas começam a prender. O que parecia uma liberdade começa a virar uma amarra. E o que parecia um domínio vira escravidão. E muita gente não percebe, não consegue perceber mesmo que certos comportamentos não desagradam a consciência. Eles começam a costurar cadeias invisíveis dentro da pessoa.
Quantas vezes eu observo, até mesmo já aconteceu comigo várias vezes, todo ser humano está suscetível a isso. E achar que o caminho que está seguindo é o caminho certo. Mas a gente observa pela sabedoria quando nós estamos errados. Então, por isso que nós não podemos olhar a nossa vida com o nosso próprio entendimento, apoiar na nossa vida no nosso próprio entendimento. Então, ainda ontem, eu conversando com a minha esposa, eu disse o seguinte, disse para ela que eu gostava sempre na minha vida, eu sempre sabia qual era a decisão certa a tomar. Então era tomado por uma dualidade de opções, né? Duas opções, duas portas, digamos assim. Eu tenho até um vídeo no canal, assiste lá sobre as duas portas. E eu nessas portas que sempre sobrevia para mim, eu nunca tomava decisão sozinho. Eu buscava, orava, buscava sabedoria, mas sempre tomava conselho de várias pessoas. Está escrito, você vai ver mais à frente, nos capítulos posteriores, que de muitos conselhos se vence uma batalha, se vence uma guerra, se obtém vitória. Então eu decidi durante muito tempo sempre tomar conselhos, é o que eu estava dizendo para ela. As minhas decisões mais fortes, eu sabia o que fazer, mas foi corroborada pela visão de uma pessoa sábia. Isso é proveitoso, isso é virtuoso. Para finalizar, trouxe os eixos do capítulo, 5 eixos. O primeiro eixo aqui é para recapitulação, é que o erro ele chega de forma doce. Revela que na vida nem toda doçura é um sinal de verdade. Há coisas que encantam no início para depois destruir. Segundo eixo é que a sedução é um desvio de rota, muito simples. A sedução é prazerosa, mas naquele momento que você permite e você aceita, por um momento de descuido, você já trouxe uma desorganização do caminho, tirando a tua honra, a tua energia e drenando, destruindo na verdade, né, minando o teu futuro, tá bom? Terceiro eixo é que nós não devemos administrar o que deve ser evitado. Tem um caminho que diz, tem um caminho que eu não devo seguir. Então, se está dizendo que eu não devo seguir, eu não posso nem administrar esse caminho. Eu não devo nem abrir essa porta. A porta tem que estar fechada mesmo. Quarto eixo é a fidelidade como proteção. O texto revela a fonte própria, que é limpa, protegida, legítima. Fidelidade aqui é a proteção da identidade da sua paz. Tem pessoas que decidiram, né, sucumbir e ceder à sedução, mas perdeu o mais importante, que é a paz, que excede todo entendimento humano. Não adianta o homem ter carro, casas, ter conhecimento se não tem paz. Porque a paz do Senhor excede todo entendimento humano. E o quinto e último eixo são as cordas invisíveis. Todo esse caminho trilhado pelo caminho, né, do erro, da sedução barata, vai transformar em correntes que prenderá a vida da própria pessoa, aprisionando-as. E quem quer viver aprisionado? Eu não quero. Você quer viver aprisionado? Então já comenta aqui. Eu sou livre. Para finalizarmos, deixar, como sempre, aplicações práticas com perguntas e você medita aí, tá bom? O que é que tem te atraído ultimamente? Por exemplo, na minha vida, durante muito tempo, o que me atraía era a riqueza. Mas eu descobri que nada adiantava eu correr atrás de riqueza. Porque se eu correr atrás de sabedoria, ela me entrega a riqueza de forma tranquila, sem me trazer dor. Quando eu buscava a riqueza, eu até conseguia muitas coisas, mas era com muita dor, muito sangue, muito choro. E trazia mesmo problemas. Você entende? Segunda pergunta, algo importante e que está sendo doce no início e que está ameaçando a sua paz? Você tem confundido intensidade com direção? Porque você ser intenso numa coisa não significa dizer que você está na direção correta, tá bom? Existe alguma porta que você precisa se afastar e não apenas você tentar administrá-la? Outra pergunta, a sua vida tem sido conduzida por princípios ou por impulsos, desejos momentâneos ou por princípios? O que você está aí alimentando em secreto? Está bom? Se está, continua. Se não está, recalcula a rota para que a sabedoria te honre, te dê muito poder e te entregue tudo que ela está disposta a te entregar, para que você possa comer esse banquete maravilhoso. Hoje, no capítulo 5, nós aprendemos, porque o próprio Provérbios nos mostrou que nem tudo que atrai vai conduzir à vida.
Há coisas que chegam suaves, doces e envolventes, mas carregam amargura no fim, tiram a nossa paz. E também nos mostra que existe uma alegria limpa, protegida e fiel e alinhada. Existe um caminho em que o prazer não vai cobrar a sua paz. Não queira perder a sua paz, porque ela é muito importante. É o que hoje todo mundo está buscando, sobretudo nessa atualidade. É a paz. Então, muitas vezes, você, quando observar uma pessoa que tem muitas posses, poderosa, rica, seja seu chefe, seu superior, e começar a sentir uma raiva que não se explica de você, por exemplo, e você, estando justo, para refletir se não é o que ele está querendo é a sua paz, que ele não tem, mesmo tendo tudo. Então, isso é uma verdade no mundo de hoje, tá bom? E se essa mensagem falou com você, o que é que eu vou te pedir? Comenta aqui o que é que mais te marcou. E mais uma vez, compartilha com outras pessoas, para que outras pessoas saibam disso também e que nós possamos continuar nessa jornada. Amanhã eu te aguardo aqui nessa jornada, tá bom? Para mais um dia, amanhã será o capítulo 6. Então eu te aguardo aqui e te agradeço por mais um dia estar aqui. Você que está no ao vivo e ficou até agora, eu valorizo o teu tempo. E também o meu, claro. E amanhã estaremos juntos nessa jornada enriquecedora. Sabe por quê? Porque quem aprende a discernir a sedução antes do laço, preserva a própria vida. Um forte abraço. Shalom.